Olá, gente. Corpo, alma e espírito. Essa é a dúvida que nós vamos tirar hoje. O que é corpo, alma e espírito? Os três são a mesma coisa? Corpo, alma e espírito é a mesma coisa? Há alguma distinção? Livro do profeta Ezequiel, capítulo 18. Texto muito usado para aqueles que afirmam a doutrina da unicidade, como se fosse corpo e alma e espírito fossem a mesma coisa. Ezequiel, capítulo 18, a partir do versículo 1. E continuou a vir a haver para mim a palavra de Jeová, dizendo: que significa para vós que proferis esta expressão proverbial sobre o solo de Israel, dizendo: os pais é que comem uvas verdes, mas são os dentes dos filhos que ficam embotados. Assim como vivo é a pronunciação do soberano Senhor Jeová, não continuará mais a caber a vós proferir esta expressão proverbial em Israel. Eis que todas as almas a mim pertencem, como a alma do pai, assim também a alma do filho a mim pertencem. A alma que pecar, ela é que morrerá. Então hoje nós vamos tirar essa dúvida, que eu ganhei essa revista aqui, uma dupla que passou aqui me deu, é a revista, do Testemunho de Jeová, e fazendo essas perguntas aqui, eu achei muito engraçada na segunda questão, qual a condição dos mortos, que diz assim: os humanos foram feitos do pó. Gênesis capítulo 2, versículo 7, capítulo 3, versículo 19. Não somos espírito que habita num corpo carnal, somos criatura física e por isso não há parte de nós que sobrevive na morte. Então vou usar aqui, como eu estou usando a tradução do Novo Mundo, para tirar essas dúvidas, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, como foi lido ali em Ezequiel 18, dizendo que a alma que pecar, essa morrerá. Só ali mesmo, naquele capítulo, nós já vemos logo um detalhe muito importante. Como diz assim, eis que todas as almas, aqui no sentido as vidas, os alentos, todas as almas a mim pertencem, como a alma do Pai, assim também como a alma do Filho, no sentido do alento, da vida da pessoa. Aí diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. Aqui já está dizendo de indivíduo, o ser humano, a pessoa, o dito cujo, a dita cuja que pecar, essa morrerá. No sentido de pessoa, ser humano. Já quando fala aqui toda alma me pertence, no sentido de a vida, o alento, o sopro. Aí, quando você lê o contexto, que eu não vou ler por o vídeo não ficar muito longo, você pode ver capítulo 18 de Ezequiel, você vai tirar essa dúvida e vai ver que na verdade há uma distinção aqui. Mas a princípio vamos lá. Quando a pessoa morre, a pessoa entra em sono eterno? Alma, corpo e espírito é a mesma coisa? 1 Tessalonicenses 5:21 diz assim, 5:23. O próprio Deus de paz vos santifique completamente, que em todo respeito sejam preservados são o espírito e a alma e o corpo de vocês. Veja bem, o espírito, a alma e o corpo. Fala da plenitude do ser humano. Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e exerce poder,
e é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Em primeiro lugar, já está dizendo assim que alma e espírito são coisas completamente diferentes, tem uma divisão. E a tradução do Novo Mundo, Hebreu 4:12. E juntas e medula. Falando aqui, a distinção, corpo e alma é alguma coisa, juntas e medula no sentido aqui de que? Do corpo físico. Então, assim como o espírito penetra até a divisão da alma e do espírito, olhe bem, alma e espírito, 2 coisas diferentes, e das juntas e medula, e é capaz de discernir os pensamentos e as intenções do coração. Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Estou usando a tradução do Novo Mundo. O problema todo é que a pessoa pega 2, 3 versículos isolado para fundamentar sua teoria. Em vez de buscar fundamentar sua teoria na Bíblia, estudando para descobrir o que é, não. Quer fundamentar o que ele quer, usando a Bíblia para dizer que a Bíblia está dizendo o que ele está dizendo que a Bíblia diz. Capítulo 6 de Apocalipse, versículo 6, 9. E quando abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da obra de testemunho que costumavam ter, e gritavam com alta voz, dizendo, as almas dos que tinham sido mortos. Se depois, está aqui, qual a condição dos mortos? Não somos espíritos que habitam no corpo carnal, somos criaturas físicas e por isso não há uma parte de nós que sobrevive na morte. Que negócio é esse? Apocalipse 6, 9 e 10. E quando abri o 5º selo, vi por baixo do altar as almas dos que tinham sido mortos. Se corpo, alma e espírito é a mesma coisa. Que negócio é esse aqui? Dos que tinham sido mortos por causa da obra de testemunho que costumavam ter, e gritaram com voz alta, dizendo, até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, abster-se-ás de julgar e vingar nosso sangue dos que moram na terra. Olha aqui, dos que moram na terra. Então quer dizer que eles não estavam na terra. Estava embaixo do altar. Onde é que está o altar de Deus? Capítulo 7 de Apocalipse, versículo 9 também. E depois destas coisas eu vi, eis uma grande multidão que nenhum podiam contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, trazendo compridas vestes brancas, e haviam palmas na mão e gritando em alta voz, dizendo, salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos que estavam de pé ao redor do trono e os 4 seres viventes prostraram sobre o seu rosto diante do trono e adoraram a Deus, dizendo, digno, amém, a bênção e a glória e a soberania, o agradecimento e a honra e o poder e a força sejam dados ao nosso Deus para todos sempre, amém. Então, queridos, corpo, alma e espírito é completamente diferente. E outra coisa, Deus atormenta as pessoas com fogo depois que elas morrem? É uma pergunta. Visto que a Bíblia diz que os mortos estão inconscientes, fica claro que o inferno de fogo é um ensino falso que difama a Deus. Só a ideia de atormentar pessoas no fogo é detestável. Olha o que eles dizem. Baseando-se apenas no versículo aqui de Jeremias 7,31. Olha o que está escrito no livro de Revelação. Capítulo 20. Sem contar em Marcos, né? Capítulo 9, 42. Mas eu estou citando pouca coisa para o vídeo não ser muito longo e não ficar muito enfadonho. Apocalipse 20, a partir do versículo 10. E o diabo que desencaminhava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estava tanto a fera, ou a besta, como um falso profeta, e serão atormentados dia e noite para todo sempre. Olhe bem. O versículo 11 em diante. E eu vi um grande trono branco, e o que estava sentado diante dele fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E eu vi os mortos
grandes e os pequenos, em pé diante do trono, e abriu-se rolos. Mas outro rolo foi aberto, é o rolo da vida, que a gente aqui na outra versão chama de livro. E os mortos foram julgados pelas coisas escritas nos rolos segundo a nação. Veja bem, vi o grande trono branco no céu, e o que estava sentado, e diante dele fugiu o céu e a terra, e não se achou lugar para eles. E eu vi os mortos, gente, pelo amor de Deus. Eu vi os mortos pequenos e grandes de pé diante do trono, e abri os rolos, que é os rolos das nossas obras. Mas o outro rolo foi aberto, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estão escritas nos rolos, segundo as suas ações. E o mar entregou os mortos nele, e a morte e o Hades entregaram os mortos neles, e foram julgados individualmente segundo as suas ações. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Este significa a segunda morte, o lago de fogo. Outro sim, todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. No versículo 10 diz assim, que o falso profeta e o diabo foi lançado no lago de fogo e serão atormentados dia e noite para todo sempre. E aquele também que não foi achado no livro da vida, gente. Está escrito. Eu fico imaginando, aqui a Bíblia que eu estou usando, ó, tradução do Novo Mundo. Que isso aqui nem tradução, é versão. Então quando eu vejo um negócio desse, eu perguntar como é que a pessoa não investiga para saber de fato o que é, fica pegando versículos isolados da Bíblia para afirmar um negócio que não tem nada a ver. Josué capítulo 1. Olha o que Deus fala a Josué. Josué capítulo 1. A partir do versículo 6, Sê corajoso e forte, porque és tu que farás este povo herdar a terra que te jurei a teus antepassados que lhes havia de dar. Somente sê corajoso e muito forte para cuidar em fazer segundo toda a lei que Moisés, meu servo, te ordenou. Não te desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de agir sabiamente onde quer que andes. Este livro da lei não se deve afastar de tua boca, e tu tens de ler em voz alta dia e noite para cuidar em fazer segundo tudo o que está escrito. Pois então farás bem sucedido o teu caminho, e então agirás sabiamente. Não te dei ordem, ser corajoso e ser forte. Não fique assustado nem aterrorizado, pois Jeová teu Deus está contigo onde quer que andares. Então é precisar estudar de dia e de noite. Quem faz faculdade e não estudar, e não fazer os questionários, não ficar refazendo, não exercitar, não vai ficar hábil, não vai ter conhecimento e saber a coisa. Tudo tem que se estudar, a teoria e a prática, fazer os exercícios, refazer para se dominar o assunto. Então, gente, Deus abençoe para que não fique muito puxado. E no outro vídeo, se assim Deus quiser, no vídeo 2, eu vou fazer aqui as palavras em grego e em hebraico, né? Para nós sabermos a diferença de uns termos e de outros. Assim, Deus abençoe.